A sogra do meu filho disse: seu filho tirou a sorte grande. Uma pena que a mãe dele seja um lixo. O silêncio na mesa foi ensurdecedor. Senti o gosto amargo na boca, mas não abaixei a cabeça. Apenas sorri educadamente e pedi licença. 3 semanas depois, meu telefone tocou. Era ela, com a voz partindo ao meio. Ela tinha acabado de chegar na empresa que construiu a vida toda, e a sala dela já estava vazia. A placa na porta, trocada. O nome? Era o meu. Meu nome é Neuza Nunes. Tenho 67 anos. Tem momentos na vida que a gente não esquece. Não porque foram bonitos, mas porque foram o tipo de coisa que parte alguma coisa dentro da gente e deixa uma fratura que nunca fecha completamente. Aquela noite foi assim. E eu ainda ouço aquela voz toda vez que acordo. Não era a primeira vez que Eunice Amorim me olhava como quem olha para um inseto. Tinha sido assim desde o começo, desde os primeiros jantares, desde as primeiras reuniões de família em que ela aparecia com o vestido certo, a bolsa certa, o sorriso de quem sabe exatamente onde está pisando e escolheu pisar em cima de você de propósito. Mas tinha algo diferente naquela noite. Era uma diferença que eu senti antes mesmo de ela abrir a boca. Uma tensão na mesa, um jeito dela se assentar no lugar de cabeceira, como se estivesse se preparando para alguma coisa. A mesa tinha 12 pessoas, cristais caros, velas acesas. O tipo de jantar em que todo mundo finge não ouvir para não ter que reagir. O tipo de jantar em que a pessoa que foi humilhada sorri e pede mais água mineral. Eu estava sentada entre meu filho Renato e a esposa dele, Simone. À minha esquerda, o cunhado de Simone. À minha direita, meu filho que eu criei sozinha depois que Arnaldo morreu. Que eu vi crescer, que eu vi se tornar engenheiro, que eu vi escolher uma mulher e construir uma vida. Meu filho com 38 anos, homem feito, sentado à mesa do jantar da sogra, como se aquela fosse a casa dele. Eunice estava na cabeceira, onde ela sempre estava. E quando ela ergueu a taça, uma taça de cristal que pegou a luz das velas de um jeito que eu ainda me lembro, e disse o que disse, a voz dela estava firme. Não era a voz de quem tinha bebido demais. Era a voz de quem estava completamente lúcida e completamente segura de que podia dizer qualquer coisa naquela mesa sem que ninguém fosse reagir. Minha filha tirou a sorte grande nesse casamento. Uma pena que a mãe dele seja um lixo. Ela não murmurou. Ela disse alto, pausado, com o tipo de crueldade que só pessoas seguras da própria impunidade usam em público, como se eu não estivesse lá, como se eu fosse uma cadeira. Como se 67 anos de vida, de trabalho, de criação de filho, de perda de marido, de tudo que eu carreguei nas costas sem pedir ajuda para ninguém, como se tudo isso pudesse ser resumido em uma palavra e despachado entre a entrada e o prato principal. O silêncio que veio depois foi o tipo que dói nas orelhas. Não foi um silêncio de choque. Foi um silêncio de cumplicidade. Todo mundo naquela mesa ouviu. Todo mundo escolheu não reagir. Eu vi isso no jeito que as pessoas baixaram os olhos para os pratos, no jeito que alguém pegou a taça devagar demais, no jeito que a conversa não voltou com naturalidade. Voltou com o esforço visível de quem está fingindo que não houve interrupção. Eu olhei para Renato. Olhei para ele esperando qualquer coisa. Uma palavra, uma cadeira empurrada, um "mãe, vamos embora", dito em voz baixa, discreto, só para mim ouvir. Qualquer coisa. Qualquer gesto que dissesse que ele tinha ouvido e que aquilo não estava certo. Olhei para o meu filho, esperando o filho que eu criei. Ele pegou o garfo e cortou a carne no prato. Simone fingiu que estava verificando o celular. Ninguém na mesa disse nada. Eu fiquei olhando para as mãos do meu filho por um segundo que pareceu durar muito mais do que um segundo. Aquelas mãos que eu aprendi a segurar, que eu aprendi a curar quando caíam, que eu aprendi a soltar na hora certa para que ele pudesse ir. Aquelas mãos cortando a carne no prato enquanto a mãe dele acabava de ser chamada de lixo na frente de 12 pessoas. Peguei o guardanapo, limpei os cantos da boca com cuidado. Coloquei sobre o prato, dobrado, do jeito que me ensinaram que guardanapo se coloca quando se vai embora de uma mesa. Peguei minha bolsa. A bolsa de couro simples que Eunice já tinha comentado uma vez que parecia de camelô,
num daqueles comentários que ela fazia com um sorriso que tornava impossível saber se era insulto ou piada. E me levantei. Disse com toda a calma que eu tinha: com licença. Fui embora pela porta de serviço porque era a mais perto. No elevador, não chorei. Fiquei olhando para o meu reflexo na porta metálica. Uma mulher de cabelo branco cortado curto, roupa simples, bolsa de couro que parece de camelô, e pensei uma coisa. Pensei, ela não sabe. Ela não tem ideia. Esse pensamento me salvou naquela noite. Deixa eu te explicar o que Eunice Amorim não sabia. Quando meu marido Arnaldo morreu, 12 anos atrás, ele deixou uma holding de participações societárias que a maioria das pessoas jamais conseguiria rastrear. Não eram imóveis no nome dele. Não era empresa com o sobrenome da família, nada que aparecesse numa busca simples, nada que um contador de plantão pudesse encontrar numa pesquisa de CPF ou CNPJ. Era uma estrutura construída em décadas de trabalho silencioso. Cotas em fundos de participações, posição acionária em 3 empresas de médio porte e uma rubrica específica, o Fundo de Capital Inteligente Nunes, que só existia no papel certo, nos cartórios certos, nos registros que ninguém ia procurar se não soubesse exatamente onde olhar. Meu nome estava lá apenas como gestora, dentro de uma estrutura que só o doutor Brito Fontes e Guilherme Azevedo, meu advogado societário e meu contador, os dois com mais de 16 anos de trabalho comigo, conheciam por inteiro. Arnaldo tinha uma regra que nunca abriu exceção. Nenhum herdeiro entra na estrutura antes de demonstrar que não precisa dela. Renato cresceu confortável, sempre sustentado, nunca interessado nos bastidores do dinheiro. Quando o pai morreu, ele aceitou o inventário do que estava visível e não perguntou o que não estava. Não por malícia, por desinteresse. Arnaldo morreu antes de mudar de ideia sobre ele. E eu mantive a decisão do meu marido porque era a decisão certa. Renato sabia que eu tinha dinheiro. Ele não sabia quanto. Ninguém sabia quanto. E aí vem a parte que Eunice nunca imaginou. Nem nos seus piores pesadelos. A Amorim Interiores. A empresa que Eunice chamava de obra da minha vida em toda entrevista que dava, o negócio que ela exibia como prova de que era uma mulher de valor, o cartão de visitas que ela usava para justificar cada olhar de superioridade, tinha crescido nos últimos 6 anos com um aporte que ela pensava que vinha de um fundo de investimento chamado FCI Capital Participações. O contrato tinha uma cláusula de anonimato do cotista por prazo de 10 anos, recurso legal em fundos de participação e que o advogado de Eunice, à época, havia apontado como risco. Ela assinou assim mesmo. Estava afogada em dívida operacional e o dinheiro não tinha condições. Empresária pressionada raramente lê com atenção o que assina quando a alternativa é fechar as portas. FCI Capital. Participações era meu. Eu era a dona daquele fundo. Tinha sido eu quem fez aquele aporte 6 anos antes, quando a empresa de Eunice estava agonizando e ela precisava de dinheiro mais do que precisava de perguntas. Eu que salvei a obra da vida dela. Eu, com a bolsa de couro que parecia de camelô. Quando cheguei em casa naquela noite, liguei para o Dr. Brito. Não disse que estava com raiva. Não disse o que havia acontecido no jantar. Disse apenas, com a voz mais calma que eu tinha: Brito, eu quero saber exatamente quanto a minha posição vale hoje dentro da Amorim Interiores. Ele ficou um segundo em silêncio. Depois disse: Neuza, você tem 53% das cotas. 53%. Eunice Amorim me chamou de lixo na frente de 12 pessoas. E eu era, tecnicamente, a dona da empresa dela. Fiquei parada com o telefone na mão por um longo momento depois que desliguei. Não era raiva o que eu sentia. Raiva eu já tinha sentido no elevador e tinha ficado para trás junto com o reflexo naquela porta metálica. O que eu sentia era uma clareza fria, do tipo que só aparece quando a névoa de anos de engolir e ceder e fazer de conta que está tudo bem finalmente levanta. Era a clareza de quem enxerga o caminho inteiro à frente, sem pressa, sem erro. Não ia agir naquela noite. Não ia agir naquela semana. Ia agir na hora certa, da forma certa, com cada documento no lugar. Mas eu ainda não sabia o pior que estava por vir. Antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa. O que você faria no meu lugar?
Agiria na hora ou esperaria o momento certo? Me conta nos comentários. E fica comigo, porque o que aconteceu na semana seguinte mudou tudo. A semana seguinte eu não liguei para Renato. Não mandei mensagem, não mandei recado por Vera, não dei nenhum sinal de que estava aguardando alguma coisa. Fui à feira com Vera na terça-feira. A mesma feira de sempre, a mesma barraca de legumes onde eu compro há 12 anos, a mesma conversa sobre o preço do tomate que subiu de novo. Fiz a aula de hidroginástica na quinta como sempre fiz. Trocei com as mesmas mulheres de sempre, ri das mesmas piadas de sempre. Almocei com o cunhado Ivo no sábado, no restaurante português da Consolação, que ele prefere desde que Arnaldo era vivo. E conversamos sobre o neto dele que entrou na faculdade e sobre o cachorro que ele adotou em outubro. Eu deixei o silêncio trabalhar. É uma coisa que aprendi com Arnaldo, não com palavras, mas observando. Quando alguém faz algo e não recebe resposta, fica esperando. Fica esperando e vai enchendo o silêncio com as próprias suposições, com os próprios medos, com as próprias culpas. E quem fica esperando comete erros. Quem fica esperando fala demais para as pessoas erradas, se justifica quando ninguém pediu justificativa, se mexe quando deveria ficar parado. Deixei Eunice esperar. No 12º dia, Renato me ligou. Disse que estava passando para tomar um café. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. Sabia que Eunice tinha notado que o meu silêncio não era o silêncio passivo de sempre, o silêncio de quem engoliu e foi embora. Era o silêncio calculado de quem está montando alguma coisa, e ela tinha percebido. E quando Eunice percebe que algo está escapando do controle dela, ela manda alguém fazer a paz antes que o problema vire público. Mandou meu filho. Deixei ele vir. Fiz café, coloquei na mesa o bolo de fubá que ele gostava desde criança, aquele que eu faço com a receita da minha mãe, na forma de alumínio que tenho há 30 anos. Não mencionei o jantar uma única vez. Ele também não mencionou. Ficamos 40 minutos falando de futebol e do cachorro dele, o Todd, um labrador amarelo de 3 anos que ele sempre manda foto no WhatsApp como se eu precisasse de atualização diária do animal. Quando ele foi embora, abracei como sempre abracei, as 2 mãos nas costas dele, o mesmo abraço de sempre. Fiz tudo certo. Na mesma semana, fui ao escritório do Dr. Brito Fontes, no escritório dele na Faria Lima, no 12º andar de um prédio que não tem nenhuma indicação de que é um escritório de advocacia na placa do elevador. Só o número do andar. Arnaldo escolheu aquele escritório por esse motivo. Guilherme já estava lá quando cheguei, com os balancetes abertos sobre a mesa de vidro. A estrutura era a seguinte: o FCI Capital Participações detinha 53,4% das cotas da Amorim Interiores desde aquela rodada de capitalização feita 6 anos antes, quando a empresa de Eunice estava afogada em dívida operacional e ela aceitou o aporte sem questionar as condições. O contrato societário, assinado por ela, com firma reconhecida em cartório e assessoria jurídica própria, presente na época, dava ao cotista majoritário o direito de indicar o diretor-presidente em caso de inadimplência ou mudança de controle. Uma cláusula que ela havia sido alertada a ler com atenção e que escolheu ignorar. A empresa estava adimplente. Isso significava que eu não podia simplesmente entrar e trocar a placa. Mas havia outra via. Guilherme passou para a segunda parte da apresentação. Os balancetes dos últimos 2 anos mostravam que a Amorim Interiores tinha crescido. Eunice não mentia nisso. O negócio era real, os projetos existiam, os clientes existiam. Mas Eunice havia tomado 2 empréstimos pessoais usando as cotas dela como garantia. Cotas que ela avaliou em valor acima do real na hora de dar como colateral. Isso configurava uma irregularidade no registro do passivo. Não era fraude que ia para a primeira página de jornal, mas era suficiente para justificar uma auditoria contábil solicitada pelo cotista majoritário. Era o suficiente para criar um processo. Então Guilherme marcou com um asterisco uma rubrica de consultoria nos últimos 18 meses que não fechava com os contratos registrados. Disse que ia aprofundar. Eu disse que sim, mas sem pressa. Naquele momento, o que eu tinha já era suficiente para o próximo passo. Havia mais coisa por vir. Eu sentia isso no jeito que Guilherme falou,
no jeito que ele marcou o asterisco sem elaborar, do jeito de quem está segurando uma informação até ter certeza completa. Mas por ora, a irregularidade do passivo já era caminho. Saí do escritório do Dr. Brito naquela tarde pensando no que Arnaldo me disse uma vez, anos antes de morrer, quando eu perguntei por que ele nunca agia rápido nas disputas societárias. Ele disse: Neuza, processo que começa com raiva termina com erro. Processo que começa com documento termina com vitória. Eu não estava com raiva. Estava com documento. Dr. Brito foi claro sobre o próximo passo. Se eu solicitasse a auditoria, Eunice ia saber que o fundo tinha dono. E quando soubesse o nome desse dono, o choque ia ser de um tipo do qual ela não se recuperaria facilmente. Pedi uma semana para pensar, não porque tivesse dúvida, mas porque queria ter tudo documentado antes de qualquer movimento que não pudesse ser desfeito. Mandei Guilherme fazer o levantamento completo das irregularidades. Pedi ao Dr. Brito que preparasse a notificação extrajudicial. E pedi a Vera que me acompanhasse em um almoço aparentemente casual no restaurante favorito de Eunice, no Itaim, na sexta-feira seguinte. Vera é minha amiga desde os 15 anos. Moramos no mesmo condomínio na Vila Madalena. Apartamentos separados por um corredor, o que significa que ela sabe o barulho que eu faço quando não estou dormindo às 2 da manhã. Ela era a única pessoa no mundo que sabia de tudo desde o começo. Desde quando Arnaldo era vivo. Desde quando a holding foi montada, desde quando o primeiro aporte foi feito na empresa de Eunice. Quando eu expliquei o plano para ela naquela tarde, sentadas na varanda do apartamento dela com um chá que ela esqueceu de tirar da água e ficou forte demais, ela ficou me olhando por um momento. Depois disse: Neuza, você sempre foi a pessoa mais perigosa que eu conheço, simplesmente porque ninguém acredita nisso. Eu não respondi. Tomei o chá forte sem reclamar. Na sexta-feira, cheguei ao restaurante primeiro. Escolhi a mesa do canto, de frente para a entrada, com visão de toda a sala. Pedi água, pedi o cardápio, organizei o guardanapo no colo. Vera chegou 10 minutos depois, como combinamos. Eunice apareceu 20 minutos depois, com Simone. Elas estavam na mesa ao lado. Não por acaso da minha parte. Quando Eunice me viu, o rosto dela endureceu por uma fração de segundo. Só uma fração. Ela era boa demais para deixar mais do que isso aparecer. Depois ela fez o que pessoas como ela sempre fazem. Ergueu o queixo, sorriu com a superioridade de quem se lembra que tem o andar de cima, e virou para a filha como se eu fosse paisagem. Eu sorri de volta. Tomei meu vinho com calma. Comi com calma. Fui embora antes delas. No caminho de volta para casa, Vera me perguntou o que eu estava sentindo. Eu pensei antes de responder e disse que estava me sentindo como alguém que acabou de confirmar que o caminho à frente é exatamente o que parecia ser. Vera disse que isso era assustador. Eu disse que era o contrário. 2 dias depois, a notificação extrajudicial chegou na sede da Amorim Interiores, no endereço registrado no Itaim Bibi, assinada pelo FCI Capital Participações, solicitando abertura imediata de auditoria contábil com base em irregularidades identificadas nos registros dos 2 últimos exercícios fiscais. Protocolada em cartório. Entregue com AR, sem possibilidade de alegar que não recebeu. Eunice não sabia ainda quem era o FCI, mas sabia que era sério. Ligou para Simone. Simone ligou para Renato. Renato ligou para mim. Eu não atendi. 3 dias depois, o Dr. Brito me ligou para dizer que o advogado de Eunice havia entrado em contato, querendo negociar diretamente com o representante do fundo. Dr. Brito marcou a reunião para a semana seguinte. No endereço do escritório dele, não no escritório de Eunice, não em terreno neutro, no meu terreno. E aí começou a parte que eu havia ensaiado sem ensaiar, durante 12 dias de silêncio, e fé, e hidroginástica, e almoço com o Ivo. Na manhã da reunião, estava no escritório do Dr. Brito às 8h30. Coloquei a pasta sobre a mesa de conferência, documentos do fundo, cópia do contrato original assinado por Eunice, balancetes com as marcações de Guilherme, a notificação protocolada. Tudo em ordem. Tudo com data, tudo com firma reconhecida onde era preciso. Sentei na cadeira da cabeceira, a cadeira que fica de frente para a porta, e esperei.
Eunice entrou às 10 em ponto com o advogado dela e o contador. Vestido escuro, bolsa de grife, o mesmo andar de quem está acostumado a ser a pessoa mais importante da sala. Ela cumprimentou o Dr. Brito com um aperto de mão de executiva. Cumprimentou o contador com um aceno. Olhou para a sala de conferências e sentou do lado de fora, na área de espera, aguardando o representante do FCI Capital Participações. Eu estava dentro da sala, de costas para a porta, olhando para os documentos abertos na mesa. Quando a porta abriu e eu me virei, Eunice ficou parada por 3 segundos inteiros. 3 segundos é muito mais tempo do que parece quando o silêncio é desse tipo. Eu me sentei na cabeceira da mesa, abri a pasta e disse: "Bom dia, Eunice. Podemos começar?" O advogado dela pediu um intervalo imediato. Eunice não disse nada. Ficou olhando para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela em todos aqueles anos de jantares e encontros e sorrisos de superioridade. Não era raiva. Não era desprezo. Era o tipo de expressão de quem está recalculando tudo ao mesmo tempo e percebendo que os números não fecham. Era o rosto de uma empresária experiente que acabou de descobrir que uma suposição que fez há 6 anos, que o dinheiro vinha de um fundo anônimo de terceiros e que ela nunca precisaria saber de quem, estava errada de uma forma que mudava absolutamente tudo. Concedi o intervalo. 5 minutos. Dr. Brito serviu água. Quando voltamos à mesa, comecei pela estrutura. Dr. Brito apresentou os documentos na ordem que havíamos combinado. Primeiro, o extrato de participações do FCI Capital Participações, com a rubrica que mostrava 53,4% das cotas da Amorim Interiores registradas em nome do fundo, desde a rodada de capitalização de 6 anos antes. Depois, a carta de constituição do fundo, que trazia meu nome como gestora e cotista única. O contador de Eunice olhou para os papéis com a expressão de quem está tentando encontrar um erro e não encontra. O advogado dela pediu tempo para verificar a autenticidade da documentação. Dr. Brito colocou sobre a mesa a certidão do cartório que confirmava o registro, a data e o número do protocolo. Não havia erro, não havia brecha. Havia apenas a realidade que Eunice havia escolhido ignorar 6 anos antes, quando assinou um contrato em condições que a salvaram da falência, e das quais ela optou por não conhecer todos os detalhes. Eunice olhou para os papéis. Depois, olhou para mim. Eu não disse nada. Deixei os documentos falarem. Dr. Brito passou para a segunda parte. As irregularidades contábeis. Guilherme tinha preparado um relatório de 4 páginas, denso, técnico, com números e datas e referências cruzadas entre balancetes e contratos, que documentava os 2 empréstimos pessoais de Eunice, com cotas avaliadas acima do valor real como garantia. Irregularidade no registro do passivo. Não era o item mais grave que tínhamos. Era o item mais fácil de explicar para uma pessoa que não é contadora. E a explicação para Eunice foi feita pelo próprio Guilherme, que entrou na sala naquele momento com mais um conjunto de documentos. Guilherme é um homem de poucas palavras. Ele colocou as folhas sobre a mesa, apontou as colunas, disse os números em voz alta sem emoção e ficou parado esperando perguntas. O contador de Eunice fez 2 perguntas técnicas. Guilherme respondeu as 2 com uma linha a cada. Não havia debate possível. Os números eram os números e estavam ali na frente de todo mundo. O advogado de Eunice se inclinou para perto dela e falou em voz baixa. Ela ouviu sem mudar a expressão. Depois disse, com a voz firme de alguém que ainda está tentando controlar a sala: "Isso não prova nada além de uma inconsistência contábil. Irregularidade é diferente de má-fé." Dr. Brito concordou com a cabeça. Disse que sim, irregularidade era diferente de má-fé. E que justamente por isso, a solicitação de auditoria contábil pelo cotista majoritário era o caminho correto, porque a auditoria ia determinar com exatidão a natureza e a extensão da irregularidade, com acesso irrestrito a todos os registros da empresa. Como cotista com mais de 50%, eu tinha o direito legal de solicitar a auditoria. A notificação extrajudicial já estava protocolada. A auditoria tinha base jurídica clara.
E caso as irregularidades confirmadas pela auditoria gerassem mudança de controle, o contrato original, o contrato que Eunice havia assinado com firma reconhecida, com assessoria jurídica própria presente, a assessoria que a alertou para a cláusula de anonimato e que ela dispensou, previa o direito de indicar novo diretor-presidente. Era um caminho longo, mas era um caminho real. Eunice sabia disso. O advogado pediu que Dr. Brito detalhasse o que exatamente o cotista majoritário estava propondo. Dr. Brito disse que, por ora, a única proposta formal era a realização da auditoria. O que viesse depois dependia do que a auditoria encontrasse. Foi aqui que Eunice encontrou a voz. Disse que ia contestar. Disse que o contrato tinha sido assinado sob pressão financeira, que ela estava em situação de vulnerabilidade quando fechou aquele negócio e que havia elementos que poderiam caracterizar vício de consentimento. Disse que ia recorrer à justiça, que tinha advogados, que tinha recursos, que ninguém tomava uma empresa dela sem uma disputa longa e custosa. Eu deixei ela terminar. Dr. Brito colocou sobre a mesa uma cópia do contrato com os trechos marcados em amarelo. O contrato que ela tinha assinado, com firma reconhecida, com a assinatura do assessor jurídico dela ao lado da dela, o mesmo assessor que assinou o documento de ciência sobre a cláusula de anonimato do cotista, ciência que ele havia exigido como condição para continuar prestando assessoria. Não havia pressão não documentada. Havia uma empresária experiente que havia tomado uma decisão de negócios sob pressão financeira, com assessoria presente, e que havia escolhido seguir em frente porque a alternativa era fechar as portas. Ela olhou para o documento. Ficou olhando por um tempo que foi longo demais para uma pessoa com a compostura dela. Depois olhou para mim. Eu não disse nada. Fechei a pasta e esperei. Mas eu ainda não tinha mostrado a bomba maior. E eu sabia que ainda precisava do momento certo para isso. O advogado dela pediu prazo de 15 dias para analisar as opções. Dr. Brito concedeu 10. A reunião encerrou com cumprimentos frios, documentos recolhidos nas respectivas pastas, o tipo de silêncio que acontece quando todo mundo na sala sabe que o jogo mudou, mas ninguém está pronto ainda para dizer em voz alta qual é o placar. Eunice saiu do escritório sem me olhar. Do lado de fora, eu ouvi o salto do sapato dela batendo no mármore do corredor. Apressado, duro, o andar de alguém que está segurando alguma coisa por dentro. Era a primeira vez, em tudo aquele tempo, que eu ouvia aquele salto soar diferente. Vera estava esperando na recepção, sentada com o casaco dobrado no colo, fazendo palavras cruzadas. Me olhou quando saí, avaliou minha expressão por 2 segundos e disse: "Foi bem." Não era pergunta. Nos dias seguintes, Renato me ligou 4 vezes. Não atendi nas 3 primeiras. Na 4ª, atendi. A voz dele estava diferente. Não era mais o filho confortável que tomou café e comeu bolo de fubá na minha cozinha. Era a voz de alguém que acabou de descobrir que o chão que pisava não era tão sólido quanto achava. Disse que havia um mal-entendido enorme, que precisávamos resolver antes que as coisas piorassem, que ele precisava entender o que estava acontecendo. Havia uma urgência na voz que eu reconheci. Não era urgência dele. Era a urgência de Eunice chegando pela voz do meu filho. Marquei para um domingo. Quando Renato chegou, veio sozinho. Isso eu não esperava. Ou melhor, esperava o contrário. Sem Simone, sem proposta na mão, sem o escudo que ele usava quando precisava dizer coisas difíceis. Só ele, sentado na minha cozinha com a xícara entre as mãos, olhando para a mesa com a expressão de um homem que finalmente está vendo com clareza alguma coisa que sempre soube, mas sempre adiou reconhecer. Ele disse que foi pego de surpresa no jantar. Disse que travou, que não soube o que fazer, que quando percebeu já tinha passado o momento. Disse que tentou falar com Simone depois, que ela minimizou. Disse que eu era sensível demais e que Eunice tinha exagerado no vinho. Disse que ficou sem chão entre os 2 lados e que não sabia como consertar. A voz dele estava honesta. Não era a voz de quem estava negociando. Era a voz de um homem que estava vendo o que tinha feito. Ouvi tudo sem interromper. Depois fiquei um momento em silêncio. Pensei em quando ele tinha 10 anos
e voltava da escola com o joelho ralado. E como ele sempre esperava que eu consertasse as coisas antes mesmo de ele explicar o que tinha acontecido. Naquela cozinha, 38 anos depois, ele ainda estava esperando a mesma coisa. Eu não tinha mais como dar. Disse: Renato, o momento em que você pegou o garfo, esse momento eu não consigo esquecer. Não foi o que Eunice disse, foi o que você não disse. Isso são coisas diferentes. Ele tentou explicar de novo. Deixei. Quando terminou, disse: Eu te amo. Isso não vai mudar. Mas algumas coisas, quando feitas, não se desfazem com uma conversa de domingo. Ele ficou parado por um tempo. Depois se levantou, me abraçou, um abraço comprido, do tipo que ele não me dava desde que Simone entrou na vida dele. E foi embora. Não era vitória o que eu sentia. Era o peso quieto de quem perdeu alguma coisa que já estava perdida há mais tempo do que sabia. Liguei para o doutor Brito assim que o carro desapareceu na esquina. Fica comigo, porque o que vem agora vai te deixar de queixo caído. O contra-ataque de Eunice não era só a tentativa de negociação pelo filho. 2 dias depois daquela conversa de domingo, Vera me ligou. Não estava com a voz de sempre. Estava contida, medida, do jeito que ela fica quando tem algo sério para dizer e está escolhendo com cuidado as palavras. Disse que precisava me contar uma coisa, que não queria me alarmar, mas que eu precisava saber. Uma história estava circulando no condomínio, que eu estaria com problemas cognitivos, que havia quem se preocupasse com minha capacidade de tomar decisões financeiras, que talvez fosse preciso proteger meu patrimônio de mim mesma. Era o tipo de história que circula aos sussurros em corredor, na lavanderia, na área da piscina, do jeito que as coisas mais perigosas sempre circulam, sem nome de quem disse, sem fonte, sem como contestar diretamente. Vera não tinha ficado parada. Tinha puxado o fio com cuidado, conversa por conversa, com a paciência de quem tem 65 anos e conhece muito bem como as coisas se movem em espaços fechados. Chegou na origem, uma funcionária administrativa da Amorim Interiores que morava no condomínio havia 3 anos e que nos últimos dias tinha começado a soltar aquela história em rodas de corredor. Alguém tinha acionado essa pessoa. Vera tinha o nome dela. Quando desliguei o telefone, fiquei parada na sala por um momento. Não de medo, de reconhecimento. Era a jogada mais suja do arsenal. Questionar a sanidade de alguém para tentar abrir uma interdição, ou ao menos criar dúvida suficiente para que qualquer acordo que eu assinasse pudesse ser contestado depois. Eu conhecia como o sistema funciona. Bastaria uma petição bem feita para travar meus movimentos por meses. Não porque haveria prova, mas porque o processo de refutar leva tempo, e tempo era o que Eunice precisava comprar. Fiquei com medo? Sim. Fui honesta comigo mesma sobre isso. Senti o medo de quem percebe que o outro lado não vai jogar limpo, que não vai parar na irregularidade contábil, que vai usar qualquer ferramenta disponível, mesmo as mais sórdidas, para recuperar o controle. O medo real não é de perder, é de ser paralisada, é de ter a sua capacidade de agir colocada em dúvida no sistema que você precisa usar para se defender. Respirei fundo e fui ao médico. Não fui porque estava assustada com a minha saúde. Fui porque ia bloquear o golpe antes que ele pousasse. No dia seguinte, estava no consultório do Dr. Helder, meu médico de confiança há 22 anos, que me acompanhou desde que Renato era criança, que assinou os laudos quando precisei de cirurgia no joelho, que conhece meu histórico com uma profundidade que nenhum laudo avulso poderia questionar. Pedi bateria completa de avaliações, incluindo avaliação neuropsicológica, com um especialista indicado por ele. Tudo feito no mesmo dia, no mesmo local, documentado com data e horário. Dr. Helder ficou me olhando com a expressão de quem entende mais do que eu expliquei e disse apenas: vou preparar tudo. Tudo laudado, tudo protocolado, tudo com data carimbada. Doutor. Brito registrou uma manifestação formal com data, com o testemunho de Vera, incluindo o nome da funcionária e o relato rastreável da origem da narrativa, e com a comprovação de que a história estava sendo plantada de forma coordenada a partir de dentro da Amorim Interiores.
Qualquer petição de interdição que chegasse ao judiciário ia encontrar uma muralha de papel do outro lado. Não um papel, uma muralha. Mas havia mais. Guilherme havia aprofundado a auditoria preliminar. A rubrica de consultoria que ele tinha marcado com asterisco na primeira reunião tinha se desdobrado no que ele suspeitava desde o começo. Nos últimos 18 meses, a Amorim Interiores havia realizado 3 transferências de valores para uma empresa chamada ECAV, Serviços Estratégicos ME, registrada em nome de uma sobrinha de Eunice, sem histórico de prestação de serviços real, sem contratos físicos que correspondessem às transferências, sem notas fiscais correspondentes a entregas identificáveis. O total transferido era de R$340 mil. Não era uma irregularidade contábil. Era desvio de recursos de empresa com sócio majoritário que não tinha sido informado nem aprovado. Isso tinha nome no direito societário e tinha consequências muito mais sérias do que uma auditoria administrativa. A virada estratégica havia chegado. Guilherme me explicou com a voz seca de quem está acostumado a apresentar números difíceis sem drama. Neuza, isso não é só irregularidade de registro. Ela desviou recursos da empresa para um terceiro sem sua aprovação como cotista majoritária. Você tem legitimidade para responsabilizá-la pessoalmente por isso. Dr. Brito me ligou naquela mesma noite. Não esperou o dia seguinte. Disse que com aquele levantamento em mãos, o caminho havia mudado. Não era mais só uma auditoria administrativa. Era o início de uma ação de responsabilização civil contra a diretora-geral da Amorim Interiores, com pedido de tutela cautelar para bloqueio preventivo dos bens de Eunice, enquanto o processo tramitava. Ela poderia contestar. E provavelmente contestaria. Mas Eunice sabia melhor do que ninguém o que uma ação desse tipo faz com uma reputação no mercado, antes mesmo de uma sentença. No ramo de interiores de alto padrão, onde o relacionamento com clientes e fornecedores depende da credibilidade do nome, o simples fato de uma ação de responsabilização ser distribuída gerava um tipo de dano que nenhum acordo posterior consertava completamente. O processo que ela ia enfrentar na justiça era longo. O processo que ia enfrentar no mercado começava no dia em que a ação fosse distribuída. Eu ouvi tudo o que Dr. Brito disse. Depois fiquei em silêncio por um momento. Disse: "Pode distribuir." Antes de qualquer coisa, precisava garantir que eu estava blindada em todas as frentes. Dr. Brito e eu passamos 2 dias revisando cada documento. A ação de responsabilização precisava estar perfeita. Não apenas tecnicamente, mas estrategicamente. Cada prova cruzada, cada data verificada, cada assinatura conferida. A tutela cautelar de bloqueio de bens precisava de fundamentação sólida para ser deferida liminarmente pelo juiz, antes que Eunice pudesse movimentar ativos. E Dr. Brito foi meticuloso nisso, construindo o pedido com os elementos que tornavam o risco de dilapidação do patrimônio mais do que hipotético. Guilherme revisou pela 3ª vez os documentos das transferências para a ECAV. 3 transferências, datas específicas, valores exatos: R$108 mil em março, R$72 mil em julho, R$160 mil em outubro do ano seguinte. Total de R$340 mil. Cada transferência com referência bancária rastreável, sem contrato de prestação de serviços arquivado que justificasse o pagamento, sem nota fiscal que correspondesse à entrega mensurável. A sobrinha de Eunice, a registrada como sócia única da ECAV Serviços Estratégicos ME, não tinha histórico de atuação no mercado de consultoria. A empresa tinha sido constituída 4 meses antes da primeira transferência. Também documentamos o episódio da narrativa plantada no condomínio. Dr. Brito incluiu isso na ação não como pedido principal, mas como elemento que demonstrava a conduta da ré no contexto do processo. A tentativa de desacreditar a cotista majoritária por meio de narrativa falsa coordenada a partir de dentro da empresa. Vera assinou o depoimento sem hesitar. Disse: "Neuza, eu assino o que for preciso." O laudo do Dr. Helder também foi juntado, não como prova de que havia uma ameaça de interdição em andamento, porque formalmente ainda não havia, mas como precaução documentada.
Se viesse uma petição depois, ela ia encontrar laudo neuropsicológico com data anterior arquivado nos autos. Na manhã em que a ação foi distribuída, eu estava em casa. Não fui ao fórum, não precisava. Dr. Brito enviou a mensagem às 10h43. Distribuída. Tutela deferida. Bloqueio em processamento. Fiquei parada com o celular na mão por um momento. Pensei no jantar, na taça erguida, na voz firme, no silêncio da mesa, no garfo cortando a carne. Coloquei o celular sobre a mesa e fui fazer café. Na terça, Eunice soube. Não sei por qual canal exatamente. Se pelo advogado dela, se pela notificação que chegou à empresa, se por alguém no cartório. Mas soube. Vera me ligou antes do meio-dia para dizer que a funcionária do condomínio, a mesma que havia plantado a narrativa, estava perturbada, que havia ligado para Vera dizendo que não sabia que ia chegar nisso, que não queria problemas. Vera disse: "O que eu respondo para ela?" Eu disse: "Nada. Você não deve satisfação a ela." Na quarta, o advogado de Eunice ligou para o Dr. Brito pedindo negociação urgente. Urgente. Não havia mais prazo de 10 dias, não havia mais solicitação de 15 dias para analisar as opções. Urgente. Dr. Brito ligou para mim antes de responder. Disse: "Qual é o seu objetivo agora, Neuza?" Eu já sabia a resposta havia dias. Disse com clareza: não queria destruir Eunice na imprensa. Não precisava disso. Não queria que a história saísse nos jornais de negócios, não queria que os clientes dela soubessem pelos motivos errados, não queria transformar o processo em espetáculo. O que eu queria era o que era meu, o controle do que eu sempre controlei e a devolução do que havia sido desviado. Dr. Brito disse que ia apresentar os termos. A proposta era a seguinte: renúncia formal de Eunice ao cargo de diretora-geral, com efeito imediato, sem resistência ao processo de transição. Devolução dos R$340 mil desviados, corrigidos monetariamente desde a data de cada transferência. Transferência de controle operacional para gestor, a ser indicado pelo cotista majoritário. E um acordo de confidencialidade blindando todas as partes. Eunice não poderia contar a verdade do que havia acontecido. E eu também não falaria publicamente. Era um acordo que protegia a reputação dela em público. Completamente. Para o mercado, ela poderia se aposentar ou dar um passo atrás ou qualquer narrativa que sua equipe quisesse construir. O acordo não impedia isso. O que o acordo não protegia era o privado. E o privado, saber o que havia acontecido, saber que eu era a dona da empresa dela desde sempre, saber que ela tinha me chamado de lixo na frente de 12 pessoas sem ter ideia de quem era eu, esse privado ninguém podia tirar de mim nem dar de volta para ela. O advogado pediu 48 horas, recebeu 24. Na manhã seguinte, numa sala de reunião do escritório do Dr. Brito, Eunice Amorim assinou a renúncia. Eu não estava na sala quando ela assinou. Escolhi não estar. Não precisava ver aquilo para que fosse real. Já era real desde antes, desde quando o Dr. Brito disse 53% no telefone, naquela noite depois do jantar. Naquela noite em que eu fiquei olhando para o meu reflexo numa porta metálica de elevador e pensei: ela não sabe. Dr. Brito me ligou assim que ela foi embora. Disse: está feito. Eu disse: obrigada, Brito. Ele ficou em silêncio por um segundo. Depois disse: Arnaldo escolheu bem. Desliguei. Fui à janela. Lá fora estava uma tarde de maio nublada, o tipo de tarde em que a luz não chega a ser bonita, mas também não é feia. É só a tarde sendo tarde, sem drama. E eu fiquei ali por um bom tempo, olhando para a rua da Vila Madalena que eu conheço há décadas, sem pensar em nada específico. Eunice foi à empresa na manhã em que o acordo entrou em vigor. Talvez para pegar pertences. Talvez ainda sem acreditar completamente que aquilo estava acontecendo. Do jeito que pessoas acostumadas a controlar tudo demoram um tempo para aceitar que o controle acabou. Ela entrou pela porta principal da Amorim Interiores pela última vez como diretora-geral, usando o mesmo crachá que havia usado por 30 anos. A recepcionista não a cumprimentou da forma habitual. Não por ordens específicas. As pessoas simplesmente sabem, sem precisar ser instruídas, quando o vento mudou numa empresa.
O crachá de Eunice não funcionou no sistema de acesso ao segundo andar, onde ficava a sala dela. Ela tentou 2 vezes. Não funcionou. O acesso havia sido bloqueado às 8 da manhã, antes da abertura ao público. A sala dela estava com a fechadura trocada. A placa na porta, Diretora-Geral Eunice Amorim, havia sido retirada. No lugar, temporariamente, havia apenas o número da sala. Nenhuma outra placa. Só o número. Ela ligou para mim. A voz estava partindo ao meio. Não era a voz da mulher que ergueu a taça naquele jantar. Não era a voz da empresária que entrou no escritório do Dr. Brito com o andar de quem está acostumado a ser o centro da sala. Era a voz de alguém que construiu alguma coisa por 30 anos e que acabava de ver a porta fechada. Literalmente, a porta da sala que havia sido dela por 3 décadas, fechada, com a fechadura nova. Eu atendi. Ouvi a voz partindo ao meio. Não senti o que esperava sentir. Não havia alívio. Não havia vitória com sabor de vitória. Havia apenas o peso do que foi necessário, quieto e fundo, como acontece com tudo que é irreversível. Disse: Eunice, tudo está documentado. O Dr. Brito vai te encaminhar uma cópia do acordo. Boa tarde. E desliguei. Nos meses seguintes, fui observando de longe o que acontecia. A devolução dos R$340 mil, corrigida, veio em 3 parcelas, o que significava que Eunice não tinha aquele dinheiro disponível numa só vez, o que significava que a reserva que ela tinha foi parcialmente consumida. A empresa seguiu operando sob o novo gestor indicado por mim, um administrador com experiência no setor que havia sido levantado por Dr. Brito, com histórico limpo e competência comprovada. Os projetos continuaram. Os clientes maiores não souberam de nada. O acordo de confidencialidade fez seu trabalho. Mas o mercado tem uma memória que o acordo não cobre. No segmento de interiores de alto padrão em São Paulo, as pessoas falam. Não nos jornais, não nas redes sociais. Falam em almoços no Itaim, em reuniões de condomínio, nos bastidores de eventos de arquitetura. E quando Eunice se aposentou de forma tão abrupta, sem festa de saída, sem coluna no setor, sem o tipo de despedida que se faz quando a saída é voluntária e planejada, as pessoas começaram a perguntar. Não havia respostas. O silêncio do acordo criou um vácuo, e os vácuos se preenchem com especulação. 2 projetos grandes que estavam em negociação quando o acordo foi assinado não avançaram. Os clientes preferiram esperar para ver o que acontecia com a liderança da empresa. Um deles foi para uma concorrente. O outro ficou parado por 6 meses e eventualmente foi retomado com o novo gestor, mas com desconto no contrato para compensar a espera. Simone ficou sabendo de tudo em algum momento. Não sei exatamente quando, não sei exatamente como. Sei que ficou, porque a forma com que ela passou a tratar o assunto da mãe quando Renato me ligava havia mudado. Não havia mais minimização. Havia silêncio. E o silêncio de Simone sobre a mãe dizia mais do que qualquer explicação. O carro de Eunice, o SUV importado que ela trocava a cada 3 anos, não foi renovado quando chegou a hora. Ela ficou com o anterior por mais 1 ano. Depois trocou por um nacional. Para quem frequentava os mesmos eventos que ela, essa foi a primeira sinalização visível de que algo havia mudado. Ela mudou de apartamento no ano seguinte. Do apartamento de alto padrão no Itaim Bibi para um apartamento menor num bairro vizinho, ainda bom, ainda apresentável, mas visivelmente diferente do que havia sido. Não era pobreza. Era o padrão de alguém que precisou recalibrar, que precisou fazer escolhas que não estava acostumada a fazer, que precisou encarar que algumas coisas que eram garantidas não eram mais. A reputação ficou intacta em público e destruída em privado, que é o pior tipo de destruição, porque não tem como reconstruir. Porque as pessoas que importavam sabiam sem saber, sentiam sem ter prova, perguntavam sem perguntar. Eunice Amorim saiu da empresa que construiu em 30 anos sem poder contar a ninguém a verdade do que havia acontecido. Liguei para o Ivo naquela mesma tarde em que o acordo foi assinado. Não para celebrar. Não havia o que celebrar. Para fechar o círculo. Ele era a única testemunha familiar do que Arnaldo tinha construído.
O único que sabia desde o começo o tamanho daquilo que ficou nas minhas mãos quando meu marido morreu. Contei que havia terminado. Ivo ficou em silêncio por um momento. A voz seca de velho, que entende sem precisar que expliquem, disse: Arnaldo sabia o que estava fazendo quando deixou isso com você. Desliguei o telefone e fiquei um bom tempo parada com ele na mão. Vera esteve aqui no dia seguinte. Trouxe pão de queijo numa sacola e ficou até o anoitecer, como sempre faz quando as conversas são do tipo que precisam de tempo. Na varanda, olhando para a rua molhada de garoa, era maio, o mês em que a Vila Madalena fica com aquela garoa fina que não chega a ser chuva, mas deixa tudo úmido. Ela me perguntou o que eu ia fazer agora. Eu disse que ia viajar. Tinha uma viagem que eu havia adiado 3 vezes em 2 anos. Portugal, a região do Douro, os vinhedos que Arnaldo sempre quis conhecer e para os quais nunca encontramos o momento. Eu tinha encontrado o momento agora. Vera perguntou se eu queria companhia. Eu disse que queria. Fomos em setembro. 12 dias. Vera fotografou cada vinhedo com o celular dela e me mandava as fotos pelo WhatsApp, mesmo estando do meu lado, porque ela faz isso com tudo. Eu ri mais nesses 12 dias do que havia rido em anos. De coisas pequenas, de coisas sem importância, do vinho que era bom demais para a hora que a gente estava bebendo, do motorista do táxi que cantou durante toda a viagem do aeroporto sem perceber que estava cantando alto, do pão que veio quente demais e queimou a mão de Vera, que não queria esperar esfriar. Quando voltei, a casa estava igual, mas eu estava diferente. Não era a diferença de quem ganhou, era a diferença de quem resolveu. Quem ganhou ainda está esperando alguma coisa do outro lado. Quem resolveu fechou a conta e passou a página. 3 semanas depois de voltar da viagem, Renato me ligou. Disse que precisava entender o que havia acontecido com a família de Simone. Disse que me amava. Disse que estava perdido, que sentia que estava perdendo tudo ao mesmo tempo e que não sabia por onde começar a consertar. A voz dele era honesta. Não havia negociação, não havia proposta. Era só um filho que estava perdido. Eu ouvi tudo. Depois disse: Renato, você já sabe o que aconteceu. Você estava na cozinha comigo no domingo. O resto é consequência. Ele ficou em silêncio. Eu completei: Cuide bem da sua vida, filho. Eu vou cuidar da minha. E desliguei. Depois fiquei parada na varanda por um tempo. O amor que eu sinto por Renato não diminuiu. Nunca vai diminuir. É o tipo de amor que não tem condição, que não tem contrato, que existe independente do que a pessoa faz ou deixa de fazer. Mas amor não é o mesmo que ausência de limite. E o limite que eu coloquei não era punição, era verdade. Era a única coisa honesta que eu podia dar para ele naquele momento. A verdade de que algumas coisas, quando feitas, deixam uma fratura que o tempo ameniza, mas não apaga. A porta não está fechada para sempre, mas está fechada por agora. E por agora pode durar muito tempo quando a dor é do tipo que ele me causou. Vera me perguntou uma vez se eu o perdoava. Eu pensei antes de responder. Disse que perdoar não era a palavra certa. Perdoar é uma coisa que você faz para se livrar do peso. Eu já não carregava mais o peso. O que eu carregava era a memória clara de quem ele havia escolhido ser naquele momento e a certeza de que eu não podia mais agir como se não soubesse. Há uma coisa que eu aprendi com tudo isso. Não aprendi no processo, não aprendi no acordo, não aprendi em nenhuma das reuniões com o Dr. Brito. Aprendi no elevador, naquela noite, olhando para o meu reflexo na porta metálica. Aprendi que o silêncio de quem tem poder é diferente do silêncio de quem foi calado. Um parece igual ao outro por fora. Por dentro, são opostos. E a diferença entre os dois é justamente o que você decide fazer com o que você sabe. Mulher que foi chamada de lixo na frente de 12 pessoas pode fazer 2 coisas: engolir e diminuir, ou descobrir para que serve o silêncio. Eu descobri. Se essa história te tocou, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. E a próxima que está passando na tela agora, pode clicar, porque ela é tão forte quanto essa.